Olá, tudo bem? Hoje, dia 6 de fevereiro, e o tema da nossa devocional é condução. O versículo-chave está em Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18, parte A, que diz assim: Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Hoje eu gostaria de falar 3 coisas baseadas nesse texto e eu queria que você fosse edificado por essa mensagem. A primeira coisa é que quando Deus conduz as nossas vidas, é Ele quem escolhe o caminho. Veja que no versículo 17, no comecinho, Deus não conduziu o povo pelo caminho principal, o caminho mais curto. E muitas vezes a gente pode se perguntar, né? Por que Deus faz isso? Por que Deus coloca a gente para andar por um caminho diferente do que a gente estava pensando? Por que Deus está fazendo algo ser aparentemente mais difícil? Poderia ser mais fácil, né? Porque Deus ele nos conhece. Deus ele sabe o melhor para nós. E é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, para o profeta Isaías, e ele vai falar que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Então é importante a gente entender que quando Deus conduz as nossas vidas, é Ele quem decide o caminho. É Ele quem decide a rota. É Ele quem nos orienta para onde nós devemos ir. Então, querido, querida, se você estiver sendo conduzido por Deus, deixe Ele guiar, deixe Ele tomar a rédea, deixe Ele tomar a frente, deixe Ele tomar a posição de condução. Oriente-se por Ele, deixa Deus falar o que é melhor para você. Não decida por si mesmo, escute a voz de Deus para que Ele te conduza, deixe Ele escolher o caminho. Mas a gente pode ver isso também na vida de Abraão, por exemplo, né? Quando Deus diz para ele, vá para a terra que eu vou te mostrar. Quem estava se colocando à disposição da vontade de Deus era Abraão, mas quem iria dizer para onde ele deveria ir era Deus. Então, quando Deus conduz a nossa história, Ele é quem decide o caminho que nós devemos trilhar. Outra coisa interessante que nós podemos observar no texto é que Deus conhece as nossas limitações. Embora fosse o caminho mais curto, Deus viu que ali tinha inimigos, os filisteus, e Deus livrou aquele povo de passar por aquele lugar onde provavelmente haveria mortes, onde provavelmente haveria guerra sangrenta ali naquele lugar. E Deus então ele sabia da limitação daquele povo, um povo que era escravo até então, agora estava sendo liberto por Deus, e aí eles iam se tornar ao longo desse caminho homens e mulheres que aprenderiam a guerrear, mas até então eles eram escravos, eles não tinham habilidades de luta. Então Deus conhecia as limitações daquele povo. Então é importante a gente olhar para a história e ver quando Deus está conduzindo o povo, Ele escolhe o caminho, mas Ele também conhece as limitações das pessoas. Moisés mesmo era um homem que precisava de ajuda, né? Quando o sogro dele, Jetro, fala para ele que dá um conselho para ele que ele ia se desgastar demais. Homens são limitados, Deus é ilimitado. Então, Deus ele conduz os nossos caminhos, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele vai nos orientar. E uma terceira e última coisa que nós podemos observar é que esse povo, então, ele vai rumo ao Mar Vermelho. O Mar Vermelho é para a glória de Deus. Então, quando Deus conduz a nossa história, Ele é glorificado. O Mar Vermelho parecia o fim para o povo de Israel, mas na verdade era um lugar de recomeço, de renovo. O Mar Vermelho parecia um lugar de impossibilidades, mas Deus é o Deus do impossível. Então nós louvamos a Deus por isso, porque quando Deus conduz a nossa história, Ele nos direciona para o caminho certo. Ele sabe das nossas limitações e vai nos proteger. E Ele vai ser glorificado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a nos colocarmos à disposição de sermos conduzidos por Deus. Então pare de ser conduzido por opiniões. Pare de ser conduzido pelas suas emoções, seu coração. Seja conduzido pelo Senhor. E para isso você precisa conhecer o que Ele tem para você. Através da palavra, através de uma vida de intimidade com Ele, em oração, em comunhão com a igreja, com seus irmãos. Você faz parte da igreja, mas você sozinho não é a igreja.
A igreja é composta por várias pessoas, por vários membros que compõem esse corpo. Então você precisa também estar vinculado, estar presente, estar junto numa igreja. Deus usa a igreja para nos abençoar também. Então pense nisso, que Deus te abençoe e vamos orar para que Deus nos conduza durante esse ano que está começando, né? Estamos já no segundo mês, mas ainda está no começo desse ano. Que Deus conduza a nossa história durante esse ano e que Ele nos oriente pelo caminho certo, que seja da vontade dEle, que Ele nos livre das situações difíceis, porque nós somos limitados, e que em tudo Ele seja glorificado. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que conduz as histórias das pessoas. O Senhor conduziu o povo do Egito para a Terra Prometida. O Senhor conduziu grandes homens e mulheres como exemplos, e nós também te pedimos que o Senhor conduza a nossa história, Pai. Guie os nossos passos pelos caminhos do Senhor, ó Deus, porque o coração do homem é enganoso e pode fazer planos e pode trilhar por caminhos que não agradam ao Senhor, que no final são caminhos de morte, como a palavra do Senhor diz. Mas Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos oriente o caminho certo, nos livre, ó Deus, de situações que nós somos limitados, nos livre de tentações, nos proteja em nome de Jesus, mas que em tudo o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje foi meio corrido o meu dia, mas deu certo a gente gravar isso aqui rapidinho. Que Deus possa te abençoar, tá bom? Seja conduzido por Deus nessa semana e durante esse ano todo, em nome de Jesus. Amém.